Depois do procedimento cirúrgico, elas têm muito medo e muita dor. Vencer esse medo inicial, né, depois da cirurgia, de se movimentar. A partir do momento quando você tá com dor, a sua tendência automaticamente é evitar o movimento. Principalmente as idosinhas, aquelas idosinhas boazinhas, não reclama de nada, você fala, Dona Maria do Só céu. aceita, né? E assim, às vezes a gente se depara com questões sociais, assim, a paciente é diarista. E às vezes ela vai precisar ficar afastada um mês. Só que ela não tem como ganhar outro dinheiro. Ela não. Aí a gente pede o benefício, mas a gente sabe que muitas vezes negam. Né? Porque aí a gente tem que olhar de novo para a realidade da maior parte do Brasil, né? Quem tem acesso à saúde fácil, assim, que consegue fazer todo ano tranquilamente os seus exames. Olá, eu sou Larissa Venezian. Olá, eu sou a Mari Mingotti. E E esse é o Pode Mama. Hoje a gente tá aqui com a Tainá, que é uma fisioterapeuta e veio falar com a gente sobre fisioterapia e câncer de mama. Eu vou pedir para ela se apresentar pra gente. Oi, meninas. Então, eu sou a Tainá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu sou formada pela Universidade de São Paulo. Terminei minha graduação em 2019. Em 2020, junto com a pandemia, comecei minha residência em oncologia lá no Hospital AC Camargo, onde aconteceu 20, 21. E finalizei no comecinho de 22, né, que termina em fevereiro. E de 22 até 23 fiquei dentro do AC Camargo, em unidade de terapia intensiva e na unidade de internação. Trabalhei por um tempo também na unidade de oncologia do HCOR. E aí, conversando com uma amiga, surgiu a oportunidade e a vontade de abrir o nosso próprio consultório, focado em oncologia e em neurologia, que é a área específica dela. E agora, saí dos hospitais e agora estou só com um consultório de oncologia, que é a Vita. E é isso, agora a gente atende lá pacientes oncológicos, pacientes neurológicos. E esse ano expandimos um pouco mais, começamos também com Pilates, onde a gente vai desenvolver alguns outros projetos interessantes. Muito Bacana. Obrigada, Tainá. Eu sou paciente delas. Elas são maravilhosas, eu recomendo a Vita para todos. Tainá, fala um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho com fisioterapia e por que você escolheu essa área da oncologia. Na graduação, apesar de ser me graduada numa boa faculdade, lá eu não tive quase nenhum ou muito pouco contato com a oncologia. Então, nos últimos semestres da faculdade, onde eu tive mais contato com estágio, com o paciente de fato, né, sair daquela teoria, eu vi um pouco dessa necessidade de entender um pouco mais sobre a oncologia. Quando eu estava me formando, eu fiquei com muita vontade de ir para os paliativos, para os cuidados paliativos, e também com muita vontade de entender um pouco melhor sobre a oncologia, porque é uma área que está crescendo bastante, né? A gente vê cada vez mais pacientes oncológicos que têm uma maior sobrevida, vivem bem, vivem muito depois do diagnóstico. Então, eu achei que os cuidados paliativos era uma coisa muito nichada, então eu fui para a oncologia. Foi assim que eu cheguei lá no AC Camargo e chegando lá eu gostei muito, principalmente de cuidar de mulheres. Câncer de mama, sou esmagadora, a maioria, né? Enfim, aí eu realmente segui aí, uma área que eu gostei. Bom, que é muito importante, né? Todas as duas áreas, tanto a oncologia como cuidados paliativos, são áreas que precisam muito da fisioterapia, né? Sim, sim. E acho que agora tá crescendo um pouco mais, as pessoas estão procurando mais se especializarem nessa área, mas esse movimento tá acontecendo agora. Até então, tinha uma certa falta de profissional. A gente fez um monte de pergunta aqui para você, porque é um assunto muito importante, né? E eu acho que é muito interessante e a gente tem muito para trazer de informação sobre isso, né? Eu queria te perguntar, quais os principais desafios que as pacientes enfrentam após o diagnóstico do câncer de mama, pensando em mobilidade, qualidade de vida, e qual que é o papel da fisioterapia nesses desafios? Nossa, são muitos desafios, né? Acho que a partir do momento do diagnóstico, pelo que eu converso com as minhas pacientes, né? O desafio começa aí, na hora do diagnóstico, que
abre o chão, né? Você não sabe muito para onde ir. Mas o desafio, pensando na minha parte, né, de mobilidade mesmo, qualidade de vida, acontece depois das intervenções cirúrgicas, principalmente. Quando tem químio, né, ela já tem um comecinho ali, que tem aquela fadiga, aquele cansaço, a pessoa fica mais indisposta, perde massa magra. Tudo vai ficando mais difícil, né, mais custoso. Mas depois do procedimento cirúrgico, elas têm muito medo e muita dor, né? A mama, ela é uma região muito sensível do nosso corpo. Então, são mulheres que não querem se mexer, elas não querem, porque elas estão com medo, elas estão com dor. E é completamente compreensível. Só que hoje já se sabe muito bem que é preciso movimentar esse braço, né? Principalmente pensando que muitas vezes os próximos passos tem uma radioterapia. Essa mulher precisa ter amplitude de movimento de ombro para conseguir ficar naquela posição durante aqueles minutos da forma mais confortável possível. Porque ficar 5 minutos com dor, com a mão atrás da cabeça, é muito sofrimento. E até para possibilitar fazer a radioterapia. Exato. Né? Eu já cheguei a ver casos de mulheres que chegaram na físio porque o radiologista indicou, porque ela não conseguia se manter na postura. Se a gente chega num caso mais grave, elas evoluem com capsulite adesiva, que é chatíssimo de quebrar. Então, pensando em mobilidade, esse com certeza é o nosso principal desafio. E aí, qualidade de vida, né? Porque essa mulher, antes ela pendurava a roupa, agora ela não consegue mais. Às vezes não tem alguém que ajude. Então, ela pendura com muito custo, ou precisa de uma escada, aí se coloca em risco. E se ela cai daquele degrauzinho? Então, tem todas as coisas que envolvem qualidade de vida. Não consegue lavar o cabelo quando ainda tem cabelo, não consegue lavar o rosto, não consegue tomar um banho tranquila. Então, quando a físio ela chega muito tardia, depois de uma mulher que ficou imobilizada, né, por medo ou por dor, a gente tem todos esses desdobramentos que são difíceis e que com a físio a gente consegue evitar. É fazer ela vencer esse medo inicial, né, depois da cirurgia, de se movimentar. E é a tendência, né? A partir do momento quando você tá com dor, a sua tendência automaticamente é evitar o movimento. E com a fisioterapia a gente tem que trabalhar ao contrário, né? Com certeza, você quer proteger aquela região que dói, né? Tainá, então a físio ela tem que começar no outro dia depois da cirurgia já. Outro dia. Muitas vezes, dentro do hospital, às vezes a mulher fazia a cirurgia de manhã, à tarde a gente já estava passando no quarto, falando, ó, vamos movimentar um pouquinho? Só solta o braço que a gente chega, elas estão com os bracinhos assim, né? Não me toquem. Claro que tem que ter o acompanhamento de um profissional, né? Não é Sim, sair se movimentando, sim. mas assim, o ideal é ter um fisioterapeuta, né? Seria o mundo ideal, né? Que acompanhasse a gente no pós-operatório imediato já, né? Sim, faz muita diferença. E para aquelas pacientes onde não tem essa rede, qual é o momento? Tá, eu fiz a minha cirurgia, tô com uma dor, qual que é o momento para eu procurar um fisioterapeuta oncológico? Ó, o mundo ideal é a gente procurar o físio antes da cirurgia, porque a gente consegue orientar essa paciente e dar quase um spoiler de como serão os próximos passos. Então, ó, você vai passar pela cirurgia, você vai sentir bastante dor, às vezes você vai sair com um dreno, esse dreno incomoda bastante, mas não tem problema, pode movimentar o braço. Como pode movimentar o braço? E aí a gente já conta para ela como vai ser um pouquinho. Mas, via de regra, a gente, assim, pensando no mundo real, né? O ideal seria procurar a físio se ela começa a sentir o braço muito pesado, sente que ele não sobe mais do quanto subia antes, tá com dor, vai começar a rádio, ficou na posição, não tá dando certo, sente repuxar aquele cordão que às vezes fica no braço, ai, tá repuxando, tá doendo. Normalmente as pacientes chegam nesse momento, quando já há uma queixa, né? O ideal seria chegar antes para não existir a queixa, a gente evita isso. Mas quando existe, assim, uma limitação, elas acabam vindo. Tainá, e assim, a gente sabe que tem vários tipos de cirurgia, né? Às vezes tem uma paciente que precisa fazer uma cirurgia maior, às vezes uma paciente faz uma cirurgia conservadora. Conta pra gente um pouquinho a diferença, né, na fisioterapia de uma paciente, por exemplo, que fez uma mastectomia e uma paciente que fez um quadrante, uma cirurgia conservadora. A principal diferença dessas cirurgias são, para físio, no caso, né, é a sua extensão de fato, né? A paciente que ela vem com uma quadranté, ela vem normalmente com menos dor,
com menos medo de se movimentar, com menos dor quando se movimenta. Então, fica um pouco mais fácil. A cicatrização é mais fácil, às vezes não tem tanta retração da cicatriz. Então, é uma evolução um pouco mais tranquila, mas que pode ter todos os desdobramentos que uma masté também tem. Só costuma ser em menor escala. A mastectomia é uma cirurgia muito maior zona, né? Ela dói mais. A cicatriz, ela pode ter uma fibrose, uma retração maior. Então, para liberar é mais dolorido. Muitas vezes as pacientes hoje em dia já saem com expansor, com uma prótese, que também fica dolorido. A pele tá puxando, ela tá com medo. Então, a diferença, via de regra, assim, é mais realmente o tamanho da queixa daquela paciente. A paciente que vem da mastectomia, ela vem com muito mais queixa, com muito mais dor, com muito mais medo. E assim, o tipo do exercício que você vai fazer para uma paciente com mastectomia, por exemplo, e uma paciente com cirurgia conservadora? A cirurgia conservadora, eu falo muito para as pacientes, porque assim, os estudos já mostram que essa paciente, saindo do centro cirúrgico, ela já pode levantar o braço em toda a sua amplitude. É seguro já. Só que eu respeito muito o limite de dor dessa paciente também. Então, eu falo, você pode levantar esse braço, mas respeite o seu corpo. Então, tenta chegar a 90 graus. Tenta chegar aqui na altura do seu ombro. E tá sentindo bem assim? Faz assim, mexe para todos os lados, para frente, para o lado. Respeita a sua dor, esse é o limite do ombro. Para paciente que vem com a quadrantectomia, eu incentivo ela um pouquinho mais. Levanta um pouquinho mais o braço, coloca na parede, aí a gente faz uns exercícios mais ousados. Porque ela tá um pouquinho melhor. Para paciente que ela vem da mastectomia, a gente já vai mais devagarzinho, porque tem um fator psicológico muito importante também, que aquela paciente, ela não se enxerga da mesma forma, né, que ela se enxergava algumas horas atrás. Então, elas estão muito assustadas. Respeitar o limite da paciente, né? Acho que isso é muito importante. Agora, assim, as pacientes com reconstrução de mama, vou te falar como que eu oriento. Você me fala se tá certo e o que eu posso melhorar, né? Então, assim, as pacientes que fazem reconstrução de mama, grandes reconstruções, mamoplastia, então, assim, explicando. Às vezes a gente faz uma mamoplastia redutora que é igual a uma mamoplastia da plástica. Então, fica com aquele T invertido. Ou, às vezes, faz uma reconstrução com retalho de grande dorsal, ou seja, traz o músculo das costas. Então, ela vai ficar com uma cicatrizona aqui e outra cicatriz nas costas, né? Então, a gente orienta ela sempre elevar o braço só até 90 graus, não fazer muito esforço físico, carregar peso, não dormir de barriga para baixo, evitar abrir os braços, levantar, mas eu sempre falo, relaxa as costas, porque elas chegam assim, igual você falou, na outra semana chega assim, aí não aguenta de dor aqui, às vezes chega até com dor, enxaqueca de tanto que tensionou a musculatura aqui. Né? Então, assim, eu falo, pode escovar o dente, pentear o cabelo assim, né? Mas, assim, a paciente pode relaxar o braço, mas não levantar acima da altura dos ombros, né? E evitar mesmo, porque é uma cirurgia muito grande, né? Então, quanto mais, às vezes, ela estende, às vezes pode abrir a cicatriz, né? E tudo mais. Como é que você orientaria? Quando as pacientes chegam com a reconstrução, com prótese, aí a gente realmente tem mais esses cuidados, principalmente por causa da cicatriz. Porque a equipe cirúrgica também fica maluca com isso. Um pontinho tem que ser correria. Então, aí a gente orienta exatamente isso. Cuidado, assim, aí é só até o limite do ombro, por pelo menos 2 semanas, até que ela... Normalmente, os médicos, pelo menos do serviço que eu vim, eles pediam 15 dias depois da cirurgia para uma reavaliação. E a gente falava, no dia que você voltar no médico, vem na fisio também, que a gente vai reavaliar como tá. E aí, a partir de 15 dias, sim. Aí a gente subia um pouco mais o braço, ficava um pouco mais segura, que a cicatriz já tá um pouquinho mais firme ali, né? Mas essas orientações que você dá estão certinho. Então, assim, não pegar peso. E aí, muitas vezes, a gente tinha que discriminar o que é não pegar peso. Olha, dona Maria, o seu netinho não pode pegar agora. O seu cachorro gordinho também não. A panela de pressão é pesada quando ela tá cheia. Não pode empurrar um sofá. Trazer pra realidade mesmo. Ela chega assim, com hematoma. Mas o que aconteceu? Não, eu limpei a casa, porque não tem quem que limpa. Exato. Eu falo pra elas, é férias, 15 dias, a casa vai ficar suja, fecha o olho, tá tudo bem. Porque tem que discriminar, porque senão pega um cachorro gordinho no colo, fala, pegou peso, não pode dar um tempo. Tainá, e a gente sempre orienta não dirigir pelo menos um mês, né? Sim. Isso também, né? Essa orientação. Olha, dessas orientações
pós-cirúrgico imediato, assim, de pelo menos 2 semanas, é isso. Assim, a gente orienta tudo isso que não pode fazer, mas elas não vão querer fazer mesmo, porque elas vão estar com medo. Tem sim umas mulheres que têm um limiar de dor maior, então elas começam a fazer coisas mais rápidas. Para essa, eu sempre tomo mais cuidado, inclusive, porque elas vão fazendo coisas, podem se machucar sem querer. Tem, às vezes, o dreno também, né? Sim. Tem o dreno. Esse dreno dá uma agonia danada nelas, né? E é dolorido. E a minha mãe, ela tinha medo de pentear o cabelo. Então, ela se sentiu no luxo de eu fazer pra ela. Ela super tinha. A Lara, não, dona Maria, a senhora pode escovar seu dente, a senhora pode começar assim. E ela, não, aqui, ó, uma estátua. Ela ficou um bebelô. Ela adorava que penteasse o cabelo dela. Mas, às vezes, quando tem uma rede de apoio, assim, legal, eu falo pra elas, eu falo, aproveita, pede pra sua filha, pro seu marido, agora você é madame, aproveita essa fase que você vai ser cuidada, tá? Não tenta fazer muita coisa, não. Mas é isso, esses 15 primeiros dias elas não querem fazer muita coisa. Quando querem, a gente sempre toma um cuidado, mas depois de 15 dias a vida vai voltando ao normal. Sim. É muito bom senso, né? Eu sempre vou falando, vai voltando com as suas atividades devagar e tudo mais. Aqueles exercícios de amplitude do ombro, que a gente vai falando para elas se levantarem assim na parede, a partir de quando que você indica começar com esses exercícios? E às vezes algum exercício que você possa ensinar assim para elas fazerem? Assim que sai da cirurgia, a gente já orienta a desgrudar esse braço do corpo. Sim. Assim, vai mexer no celular? Pega o celular, relaxa as costas. O ombro longe da orelha. A gente fala que o ombro não é brinco, né? Que senão fica aqui. Afasta esse ombro da orelha e solta o braço do corpo. E faz as coisas com calma. São as minhas orientações. Fazer devagar, sem pressa. Então, vai pegar a caneca, pega a caneca devagar, não precisa ter pressa. Vai escovar os dentes, escova devagar, não precisa ter pressa. Levanta o cotovelo, não precisa ficar com o cotovelo lá baixinho, porque senão elas vão se protegendo. Então, nesses 15 primeiros dias, é isso. Movimenta o seu braço, alcança longe, alcança para o lado. Vai sentindo o seu limite de dor. Hoje dói quando eu chego aqui. Amanhã dói quando eu chego um pouquinho mais para cima. Então, vai se observando. Passou desses 15 dias, você passou de novo no médico, o médico viu que tá tudo bonitinho com a sua cicatriz, não tem nenhuma complicação, aí dá para ir aumentando mais. Aí pode ir na parede, vai sentindo, você vai sentir o braço alongar inteirinho, ele vai alongar do punho até a cintura, tudinho ele vai alongar. Mas alonga para o lado, alonga para frente, vai mexendo mais e aí vai ganhando aos pouquinhos. Né? Isso quando ela evolui com alguma limitação. Nem todo mundo evolui com limitação de movimento. Mas quando tem, é isso. Passou de 15 dias, o médico olhou, tá bonitinho, né? Quando não tem o acompanhamento da físio. Então, vai subindo esse braço. Lembrando que o mundo ideal seria ter uma fisioterapeuta, né? Como você falou, até antes, para já te orientar, fazer uma consulta pré-operatória, né? Seria o mundo ideal, né? E aí, a partir do primeiro dia depois do pós-operatório, seria muito importante. Mas, infelizmente, não é sempre assim, né? Mas seria muito importante. E, Tainá, ressaltar também que o ser humano, de modo geral, né? Ele aprende a tolerar certos tipos de incômodo. Sim. E eu fui descobrir que a minha mãe, ela tinha limitação e sentia dor há pouquíssimo tempo atrás. Olha. E ela sempre guardou isso daí. Então, também, né, enfatizar que, não é normal você fazer uma cirurgia e ficar com uma limitação ou ficar com dor em movimentos mínimos, né? Exato. É por isso também que é importante ter uma avaliação antes da cirurgia. Porque, às vezes, é uma paciente que já tem uma limitação no ombro. Ela já tem qualquer questão ali em membro superior. E ela já não faz tal movimento. Se eu pego essa paciente só depois da cirurgia, eu vou ficar, será? E nem sempre a paciente sabe dizer com certeza, com detalhes, o que aconteceu com aquele membro. E a gente não sabe, foi causado pela cirurgia ou já era uma limitação prévia ao procedimento. Isso é legal, né? Mas, de fato, assim, tem principalmente as idosinhas, aquelas idosinhas boazinhas, não reclama de nada. Você fala, Dona Maria do céu. Só aceita, né? E a minha mãe era Dona Maria. E aí eu falava, mãe, mas você nunca falou isso, mãe. A Dona Maria nunca reclamou. Ela não Olha reclamava. isso. Ela Pra tinha... mim, nunca. Tudo tava bom. Isso é um perigo. É um perigo. Porque eu descobri, eu fiquei chocada. Porque eu não sabia. Sim. Falei, como assim você tá com limitação? E aí só para de fazer, né? Só. Dói aqui? Então não vou mais estar aqui. Eu não faço mais esse movimento. Aí você vai ver, não mexe mais o braço. E aí eu falei pra ela, mãe, a gente poderia ter procurado um fisioterapeuta. E ela
Nenhum. É muito Sim. legal isso, né? Saber que a gente tem que saber da onde a paciente partiu, né? Sim, Porque às vezes você não sabe se aquela limitação veio antes, veio depois, enfim. exato. O que a gente faz muito também quando essa paciente chega antes da cirurgia é fazer a perimetria do braço, por exemplo. Porque às vezes a pessoa já tem um braço um pouquinho maiorzinho que o outro, um pouquinho mais inchadinho que o outro. Aí faz a cirurgia, evolui às vezes com um edema, um linfedema. A gente vai fazer a perimetria e fica, será que... Porque a gente sempre compara um braço com o outro, Sim. né? Mas se a gente tem uma perimetria de antes para comparar o mesmo braço com o mesmo braço, é o ideal. Sim, com certeza. Então, quando essa mulher chega antes... Muito legal a gente trazer esse assunto, já vamos entrar nessa questão do linfedema, né? Eu queria te perguntar, porque hoje, graças a Deus, as técnicas cirúrgicas de esvaziamento axilar, ou seja, de tirar todos os gangliozinhos debaixo do braço, né, que fazem a drenagem mesmo do braço, elas evoluíram muito. Então, graças a Deus, a gente tem menos linfedema, Sim. né, que é aquele inchaço do braço que vem depois da cirurgia. Mas mesmo assim, é um risco, né? E eu queria que você falasse pra gente qual que é a diferença da abordagem de físio da paciente que faz o sentinela, ou seja, que só tira 3 gangliozinhos ali, que isso é indicação dependendo do tipo, do tamanho e tudo mais, e aquela paciente que tira todos os gânglios debaixo do braço, ou seja, faz o esvaziamento axilar. Quando tem o esvaziamento axilar, de fato, o risco do linfedema, ele é muitas vezes maior, né? Porque esse retorno do líquido linfático, ele é muito mais difícil. Mas pela minha experiência, eu já atendi pacientes que tiraram o sentinela e evoluíram com linfedema, e pacientes que fizeram esvaziamento e há anos ainda não apresentaram linfedema ou mínimo inchaço no máximo. As orientações que eu dou para as duas pacientes, mexeu em rede axilar, eu dou sempre as mesmas orientações, que é observar. Observa seu braço. Você sentiu um braço mais pesado que o outro? Você está enxergando um braço mais inchado do que o outro? Procura a físio o quanto antes. Essa paciente tem que ser assistida o quanto antes pela fisioterapia, para que não evolua para um linfedema daqueles super difíceis que a gente encontra muitas vezes, né? Quando a gente tem só a retirada do sentinela, a gente vê muito mais comumente a pessoa evoluir com aqueles cordões. Cordão fibroso, né? Dolorido a beça. Eu nem gosto de mexer muito nesse cordão, porque eu vejo na carinha delas a dor. Eu vou fazendo e pedindo desculpa. Porque eu sei que dói, mas terminou, alivia também, né? Que a gente quebra ele e melhora. Então, no sentinela a gente vê muito mais evolução desses cordões e no esvaziamento axilar, de fato, depois de uns anos, muitas vezes acaba evoluindo para um edema ou um linfedema quando fica... E essa abordagem no linfedema, depois que ele se formou, tem como desfazer? E assim, se ele notar que começou a inchar o braço, ela já procurar físio, tem mais chance de você resolver, né? Como que funciona isso? Sim. Quando a mulher começa a perceber que tá inchando, ela vê os dedinhos. Os dedinhos vão inchando, aí a mão incha, ela fala, nossa, tá inchado. Aí o inchaço vai subindo, vem pro antebraço, aí vai inchando. Aí vem pro braço, incha, aí elas assustam, né? Nesse momento, começou a inchar a mão, já é ideal procurar um serviço de saúde que encaminhe para a físio, pelo menos, né? Quando a gente pega o linfedema nesses estágios iniciais, é muito mais fácil. A gente consegue fazer a drenagem, então a gente drena todo o membro e coloca uma abraçadeira compressiva, que é como se fosse uma meia compressiva, pega da mãozinha aqui até o fim do braço e mantém com a abraçadeira. A abraçadeira, ela não desincha o braço. Então, muitas pacientes colocam só a abraçadeira na esperança daquela pressão conseguir drenar esse líquido. Não faz. A abraçadeira, ela evita que inche mais. Então, a gente drena, dá uma boa desinchada, coloca a abraçadeira. Aí, essa paciente tem que voltar, a gente drena de novo, coloca a abraçadeira. E assim vai desinchando e ela vai ter que manter com a abraçadeira. Vão ter períodos mais fáceis, então, normalmente, tá mais frio, o braço tá inchando menos. Tá mais quente, esse braço vai inchar mais, porque... calorzão, né? E aí, aos pouquinhos, essa paciente também vai pegando essa malícia. Eu tenho que usar mais direto agora, eu não preciso usar tanto agora. Ela vai entendendo melhor o seu corpo. Mas, quando essa paciente já chega com uma diferença de membros muito grandes, a gente fala a partir de 3 centímetros, 4 centímetros de diferença de um membro para o outro, aí a gente já indica o enfaixamento. Então, a gente faz o enfaixamento compressivo, que é a terapia complexa descongestiva, que a gente faz a drenagem, o enfaixamento e exercícios com a paciente enfaixada.
E aí, esse enfaixamento, ela mantém de 2 a 3 dias, o quanto ela tolerar e o quanto a faixa ficar, porque à medida que vai drenando todo esse líquido, a faixa vai caindo também. Uhum. Então, ela fica de 2 a 3 dias e o enfaixamento é padrão ouro, assim. É muito bom os resultados. A gente vê ótimos resultados até para linfedemas graves, assim, bem grandes. E é maravilhoso. O enfaixamento, o legal é que, apesar dos materiais serem caros, a faixa em si, ela é cara. Ela não é barata. Mas dura muito tempo. E a gente consegue orientar os familiares. Tipo assim, ó... Chama o seu marido, chama a sua filha, deixa ensinar para eles como que eu faço o enfaixamento, que assim a senhora faz em casa. Sim. Então, ele acaba sendo acessível também. É um tratamento acessível que você consegue fazer em casa depois que você aprende, porque a fisio também não é barato, né? Diferente de um atendimento médico, que muitas vezes você paga um valor maior, mas vai uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses. A fisio a gente orienta 2 vezes por semana. Não cabe no bolso de todo mundo, né? Não é uma realidade acessível para qualquer pessoa. No Brasil, né? Infelizmente. Sim, então essa questão de poder ensinar para os familiares a fazerem o enfaixamento, que é uma coisa que dá muito resultado para o linfedema, que é tão incapacitante, né? Porque dói, né? O inchaço dói, puxa a pele, você tá com o braço pesado, você não consegue fazer o que você fazia antes, é muito bom. Então, a gente tem essas duas... É isso que eu ia te perguntar. O acompanhamento com a fisio de quem tem linfedema, então, é contínuo. É contínuo. A gente fica sempre reavaliando essa mulher. Assim, tem uma hora que a gente consegue controlar bem o linfedema, né? E a gente fala, ó, tá de férias da fisio, fica um tempo, volta daqui 1 mês, aí volta em 1 mês, tá tudo bem? Ótimo, volta daqui 3 meses. E aí vai vendo essa mulher a cada 3 meses. Hoje, com a tecnologia, é muito mais fácil, né? A gente pode fazer uma consulta online, pode mandar uma mensagem e vai acompanhando dessa forma. Mas é para sempre. E os casos são muito frequentes de linfedema? Muito frequentes. No câncer de mama é muito frequente. Assim, mexeu em linfonodo é complicadíssimo. Se é linfonodo axilar, a gente vê muito linfedema de membro superior. E até quando, às vezes, cirurgias de... aquelas barriguectomias que bagunça tudo aqui dentro, tira linfonodo. Cirurgias ginecológicas também, a gente também vê linfedemas graves em membro inferior. Então, não é exclusivo do membro superior. É bem frequente. Bem frequente. Mexeu em vaso linfático... às vezes fica difícil. E a radioterapia, né? Qual é o desafio aí para fisioterapia que a radioterapia agrega? A rádio, ela é um mal necessário, né? Porque ela... A gente que faz reconstrução de mama também tem que fazer rádio, mas a rádio atrapalha bem. Atrapalha bastante coisa, assim, a gente sabe de todos os benefícios, né? Tem que fazer... mas machuca bastante, principalmente a gente vê de complicação da rádio, principalmente os processos de fibrose, né? Então, a cicatriz daquela mulher pode começar com um processo de fibrose que fica muito difícil depois para a equipe médica trocar uma prótese, fazer qualquer coisa, né? A pele fica muito fina, fica delicada, fica dolorida, queimada, né? Pela própria rádio. Então, na físio, a gente tem esse cuidado com cicatriz que foi irradiada. Então, a gente sempre conversa com a equipe médica e autorizando a gente tem a facilidade do laser, que o laser cuida bem dessa parte, né? Cicatriz. Toma cuidado com a pele também. Nossa principal orientação para paciente em relação à pele é escute a galera lá da rádio, porque eles sabem exatamente o que sua pele vai estar precisando. Sim. Porque tem paciente que gosta de passar óleo, fala, pelo amor de Deus, você vai fritar. Não faz isso. Mas a rádio, assim, é um período que, durante a rádio, muitas delas querem parar de fazer a fisio. A gente sempre orienta a não parar, para não perder amplitude de movimento, porque a rádio, ela vai encurtando tudo ali. Então, não para a fisio, continua vindo, vamos continuar fazendo. E depois da rádio, muitas vezes ela pensa, acabou a rádio, acabou qualquer perigo. Mas não, os efeitos da rádio duram por muito tempo, né? Por anos, principalmente quando é irradiado nessa região, tem muito risco do linfedema aí, né? E pior, às vezes, até aumenta o risco de linfedema. Porque muitas vezes ela não irradia só a cadeia axilar, ela irradia supraclavicular, a mama. Então, assim, a radioterapia também aumenta o risco de linfedema, né? Sim, muito. E, inclusive, essa questão de irradiar mais perto do pescoço, tem umas que evoluem com engasgo. A gente fala, tá na hora de procurar uma fono. Então, é muito bom
acompanhar todo esse processo da paciente para a gente conseguir encaminhar para o profissional certo o quanto antes também. Uhum. Porque tem coisa que foge do nosso escopo. Então, Sim. agora não sou mais eu, vai procurar outra profissional. E aí isso é muito bom. E nem sempre a equipe médica sabe de tudo também. Sim. Então, por isso que é bom essa Comunicação, né? Sim. Exato, equipe multidisciplinar. Até os estudos mostram que nos hospitais em que tem equipe multidisciplinar, as pacientes têm mais sobrevida, né? Então, assim, as pacientes evoluem muito melhor, né? Porque uma pessoa vai somando conhecimento com a outra, né? Exato, principalmente quando a equipe se comunica bem, né? Se a equipe tem uma boa comunicação, tô fazendo isso, e se a gente fizer aquilo, tal. E é tudo pelo paciente, Quando tem né? reunião multidisciplinar, Eu você adoro. discute, todos os profissionais discutem o caso da paciente, né? Na Beneficência Portuguesa a gente tinha toda sexta-feira, então era muito rico, assim, a gente aprendia muito. Bom, o que eu queria te perguntar, Tainá? Me conta um caso em que você acha que a fisioterapia foi essencial para a paciente, que você viu uma resposta muito boa. E assim, o que a fisio pode ajudar as pacientes, né? Qual que é o que a paciente tinha que depois da fisio você fala, nossa, melhorou muito. Assim, todo caso que a paciente melhora, eu já fico assim, ai, caso de sucesso, arrasei. Mas eu vou falar o mais recente, que eu atendi na clínica, tô com ela até agora. Ela teve um diagnóstico bilateral, fez mastec bilateral também, chegou com expansor e muito medo. Assim, medo de tudo, medo de viver, medo de fazer qualquer coisa. Ela falou, eu precisava voltar a dirigir, porque eu preciso voltar a trabalhar, mas eu não posso dirigir. Falei, você não pode? Como assim? Já faziam alguns meses que ela tinha feito a cirurgia. Não, eu não tenho força no meu braço, tá? Tô com medo. Eu falei, tá bom, então vamos resolver isso. E aí, aos pouquinhos, eu fui conversando com ela. Na físio, esse que é o legal da físio, né? Porque a gente vai adaptando exercícios. Então, eu adaptei exercícios. Ela tinha muito medo de puxar o freio de mão. Não ter força de puxar o freio de mão e o carro desce a ladeira. Eu falei, vamos então puxar freio de mão aqui na fisioterapia. Então, pega a faixa elástica, puxa freio de mão com a faixa elástica, pega um halter, puxa freio de mão e braço pra cima, braço pra cima, vai. Deu 2 semanas de físio, voltou a trabalhar, voltou a puxar o freio de mão com tranquilidade, a dirigir. Aos pouquinhos, ela começou a ter segurança para pendurar a roupa no varal, que era uma outra queixa dela, que ela não estava conseguindo. E às vezes o resultado é rápido, né? É muito rápido. bom. Tem muito essa parte da conversa também, porque ela acha que não pode. Então, quando uma pessoa olha pra ela e fala, você pode, aí mostra que ela consegue, mostra que ela tem força, a pessoa vai ficando um pouquinho mais segura. Sim. Eu oriento, né, vai dirigir a primeira vez, vai com alguém junto que também saiba dirigir, se você sentir muito medo, troca, respeita também o seu tempo. Mas esse foi um caso bem legal, tanto que ela teve alta da físio, e aí tá seguindo com a gente no Pilates agora. Eu falei, gostei do exercício. Ai, que legal, parabéns. E aí, nesse gancho que você falou de ter alguém, eu queria fazer 2 perguntas em uma. Para você, qual que é a importância da paciente ter um apoio psicológico e também ter uma rede de apoio no qual ela possa contar? Nossa, a psico, assim, dentro da oncologia, eu acho que ela todo mundo devia ter. Assim, nem todo mundo tem, infelizmente, mas todo mundo devia ter, porque é um super baque, né? Isso todo mundo sabe. Então, a psico é, sem dúvidas, muito, muito, muito importante a ter esse acompanhamento. É um pouco difícil, na verdade, porque nem todo paciente quer também, nem todo mundo se dá bem conversando, cada um tem seu tempo, né? Mas a rede de apoio familiar é outra coisa que muda o jogo, assim. Quando a paciente tem com quem contar, né? Tem quem ajude ela em casa, porque é isso, pode ser que a paciente não tenha quem faça a comida para ela. Se ela não fizer, o que vai acontecer, né? Ela tem que comer. Então, fica muito difícil. Então, rede de apoio é muito importante. E, às vezes, a paciente encontra a rede de apoio na médica, ela encontra a rede de apoio na físio, assim, que não tá lá fazendo a comida para ela, mas escuta ela. Sim, só de escutar ela, assim, a angústia já muda muito, né? A pessoa poder desabafar um pouquinho, assim. E é essencial, porque, assim, às vezes eu trabalho num serviço do SUS também, né? E a gente se depara com situações assim, chega uma paciente e fala, ai, doutora, mas eu cuido do meu marido acamado, sou só eu. E assim, não tem ninguém, tadinha, que possa dar uma ajuda para ela no pós-operatório. Ou assim, doutora, eu posso vir de ônibus para cá, porque ela tá com um dreno, ela como é que ela vai se segurar no ônibus? Então, assim, a gente se depara com situações que, às vezes, a gente
não vive naturalmente, que para aquelas pacientes são muito graves. Como é que você vai resolver isso, né? Exato. Aí, às vezes, a gente tem que entrar em contato com o assistente social, mas a gente sabe como é difícil. É difícil, nem tudo dá para resolver, né? Então, assim, faz o que é possível, né? Eu atendi uma paciente esses dias também, que ela era a principal cuidadora da mãe dela, completamente dependente, que precisava fazer força para transferir a mãe para tudo quanto é lugar. Ela estava entrando, ela ia começar a rádio quando ela chegou para mim. E a gente falava para ela, ela com muita dor, evoluindo com muita dor de todo lado direito. Falava, cuidado, não pega muito peso, né? Eu falava, não tem como. Eu sou a principal cuidadora da minha mãe, eu não consigo fazer só com o braço esquerdo, eu preciso usar o braço direito. Você fala, E tá assim, bom. às vezes a gente se depara com questões sociais, assim, a paciente é diarista. Uhum. E às vezes ela vai precisar ficar afastada um mês. Só que ela não tem como ganhar outro dinheiro. Ela não. Então. Aí a gente pede o benefício, mas a gente sabe que muitas vezes negam. Sim. Eu já fiz relatório assim, de paciente metastática, né? Que eles negaram o benefício. Você fala, não tem como negar, e eles negam. Aí, assim, paciente depende daquilo. Então, é muito, muito difícil. São desafios sociais que a gente vive no Brasil, né? Sim. Infelizmente. É muito difícil. Aí o que a gente faz é redução de danos, né? Exato. Assim, procura não limpar muito em cima, né? Não faz muita força na hora de limpar. Porque é o máximo que você consegue fazer dentro daquela realidade. Sim, porque assim, a gente sabe que hoje a evolução do tratamento, do acompanhamento do câncer de mama é magnífica, né? Mas, infelizmente, a gente tem esse outro lado também. Sim. Tainá, eu queria entender um pouco mais sobre essa fisioterapia oncológica. Qual que é a diferença da fisioterapia convencional para a fisioterapia oncológica? A fisio convencional, ela... É porque a gente tem físio para cada área também, né? Oncológica da mão. Tem o pessoal da cardio-resp, tem o pessoal do respiratório, tem o pessoal da ortop. Então, assim, cardio-resp vai ver coração-pulmão. Do esporte vai ver os gestos esportivos. E a PED vai ver as questões da PED. Só que a gente acaba, uma área vai se encontrando com a outra também. Né? Então, a onco não foge muito disso. Por quê? Porque a doença oncológica dá em qualquer lugar. Né? Se eu pego um paciente oncológico neuro, eu vou ter que tratar todas as questões neuros envolvidas nisso. Pode ser que venha um tumor ósseo, então eu vou muito mais para a área da ortop e trato todas as questões envolvidas com isso. A diferença é que a gente consegue entender um pouco melhor o efeito do tratamento em cima desse paciente. Porque não tem como falar do paciente oncológico sem falar de quimioterapia, imunoterapia, radioterapia, hormonioterapia. E tudo isso tem o seu peso em cima das queixas que esse paciente te traz. Né? Então, o linfedema, por exemplo, a gente vê muito na oncologia, mas o pessoal da estética também vê o linfedema, o lipedema, eles também cuidam. Tem a questão da neuropatia periférica. Nossa, isso é muito comum. Muito comum. E tem algum... Me conta um pouco. Porque, assim, é muito comum. As minhas pacientes chegam da químio, né, por conta do Taxol, com muito problema na sensibilidade dos dedos. Isso atrapalha demais. O que ele tem de bom, ele tem de ruim, né? Porque ele ataca todo o trajeto do nervo também. Assim, na literatura, eles mostram que tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, a gente indica, por exemplo, sensibilização. Pega em diferentes texturas. Pega uma esponjinha, pega um algodãozinho, pensando na mão, né? E no pé também. Diferentes temperaturas. Coloca numa aguinha com gelo ou numa aguinha mais quente. Vai fazendo isso. Então, a gente faz a sensibilização dessa forma. A gente pode fazer gelo. Assim como tem aquelas toucas de gelo para evitar que o cabelo caia durante a químio, também tem estudos que mostram luvinhas de gelo durante a químio, porque você faz uma vasoconstrição, tecnicamente, o remédio agiria menos naquela periferia. Tem touquinha de gelo, tem a sensibilização, tem a acupuntura, mas tudo isso, assim, não tem forte evidência de que funcione. Fala, isso resolve. A gente sabe que mal não faz. Dá para tentar, né? É uma cartinha que dá para ter na manga. Mas o que parece que funciona melhor mesmo é a medicação e é a laser terapia, fotobiomodulação, que a gente faz laser tanto na periferia, né? Onde, de fato, tá com a diminuição da sensibilidade ou o aumento da sensibilidade, depende de como se manifesta, e no trajeto do nervo.
E aí faz tudo isso junto e espera que tentando. passe. Sim. Tecnicamente, quando para, né, de fazer a químio, quando a exposição à medicação que está causando cessa, via de regra isso vai diminuindo. Mas dependendo do tempo que ele foi exposto à medicação, a lesão é irreversível, né? Ao Sim. nervo, aí um pouquinho de sensibilidade alterada a pessoa vai ficar. Aí o nosso cuidado principalmente quando é em membro inferior, cuidado para não tropeçar, não usa chinelinho havaiana, soltinho, né? Pisar, né? Às vezes em pedra, prego, alguma coisa, não vai Então, sentir direito, vira né? quase um pé diabético, né? Então tem que ter todos esses cuidados que a gente daria para uma pessoa que apresentasse essa diminuição de sensibilidade na diabetes, por exemplo. Sim. Então, mas é realmente muito comum, muito comum. É muito comum o Taxol. É muito, muito. Mas devagar, às vezes vai melhorando com o tempo, né? Como você falou. E legal saber todas essas abordagens que eu já posso também ajudar a orientar minhas pacientinhas. E diga, Mari. Tainá, mais uma pergunta aqui que a gente vive enfatizando a importância de um diagnóstico precoce. E para você? No caso do câncer de mama, para você, qual que é a importância no seu trabalho de um diagnóstico precoce? Pra gente, na físio, o diagnóstico precoce, ele pesa muito mais por causa do tratamento, de como vai ser o tratamento, né? Então, quando essa paciente vem, né, no início, assim, é muito mais fácil. O tratamento, ele é mais fácil, né? A cirurgia, ela pode ser menos invasiva, causa menos danos nesse paciente, né? Tanto em questão de químio, rádio, quanto de cirurgia. Então, pra gente, o tratamento também fica melhor, né? Digo, em relação a reabilitar essa paciente. Porque ela vai ser menos machucada, entre aspas, né? E então tem menos sintomas, menos dor, fica tudo mais fácil. Mas se essa paciente já chega muito grave, aí a cirurgia já é aquela gigantesca. Aí evolui com metástase para outro lugar. Psicológico abalado. Aí faz rádio em todas as drenagens. Exatamente. Então, assim, por isso a importância do diagnóstico precoce, né? Porque quanto antes, melhor. Menos dano, menos risco de ter linfedema, de ter complicação, de ter limitação de movimento, de ter tudo isso. Tudo isso. O diagnóstico precoce, ele é muito necessário, mas muito difícil também, né? Porque aí a gente tem que olhar de novo para a realidade da maior parte do Brasil. Né? Quem tem acesso à saúde fácil, assim, que consegue fazer todo ano tranquilamente os seus exames, sem passar por tanta burocracia, fila, isso, aquilo, não é fácil. Empregadores que talvez não dê o dia de folga, enfim. Exato. É uma realidade. O Brasil é assim, os nossos dados são que 80% das nossas pacientes com câncer são tratadas no SUS, né? Então, a gente vê essas limitações que a gente tem no SUS, né? No mundo ideal, né? Claro, a gente tem toda essa redução de danos, mas nossa realidade é muito diferente. É absurdamente diferente. Sim. Assim, a paciente que a gente atende no convênio, que chega às vezes no particular, e a paciente do SUS. Porque muitas vezes ela ou não tinha orientação, ou acaba assim a vida tão difícil, tanta coisa que ela não fez os exames, não foi atrás, e quando chegou, porque já tinha um nódulo grande, palpável, já tem axila comprometida, e todos esses problemas que vêm depois, né? Exato. É impressionante mesmo a diferença. Eu também já atendi muito pacientes que chegaram via SUS e pacientes convênio, né, com um pouco mais de possibilidade, e é muito grande a diferença, assim. Os pacientes que chegam via SUS são pacientes que chegam muito mais graves. Mais difícil, cirurgia mais difícil, evolução mais difícil. É uma pena, assim, de verdade. Ainda assim, que no hospital que eu trabalho, eu acho que é muito bom, assim, a gente consegue fazer muita coisa, porque lá também o pessoal é muito legal, tanto da onco, como, assim, a gente da cirurgia, a gente faz as meninas do agendamento, tudo. Então, assim, tudo é muito importante. A gente consegue também melhorar muito para as pacientes do SUS, mas mesmo assim, a gente vê a diferença na chegada, né? A partir da hora que o paciente chega, se a gente tem pessoas engajadas em tentar fazer o melhor, as coisas vão bem. Mas o problema, a diferença que eu vejo é na hora da chegada, né? O estadio na hora que ela chegou mesmo. Tumores maiores, com mais comprometimento. Às vezes, pacientes que têm esses problemas de realmente esconder a doença, ter medo, e, enfim, mas todas essas questões, né? Que são os estigmas também que a gente quer tirar também aqui no podcast. A gente quer trazer informação justamente para isso, né? Para as pacientes virem, fazer seus exames e tudo mais, disseminar informação para a gente conseguir melhorar cada vez mais. Sim.
E é bom que as pessoas pensem também, porque muitas vezes essas mulheres pensam, não tenho tempo para ir no médico, né? Eu tenho que cuidar da minha filha, do meu filho, da minha mãe, do meu pai. Tenho que trabalhar, fazer tudo isso, mas tem que pensar, e se você ficar doente, né? Quem vai cuidar de toda essa galera? Quem cuida de você? Né? Porque tem que abrir um espaço na agenda para pegar uma semana e fazer os seus exames, pelo menos uma mamografia. Porque realmente são muitos casos, né? A FIS é muito importante, gente. A FIS é maravilhosa. Vou falar um relato, pessoal. Eu tô fazendo FIS com as meninas agora. E assim, eu cheguei lá, eu não tava com uma grande limitação, mas eu não tava conseguindo sentar com a perna de índio, com a perna dobrada. Isso, assim, parece bobo, mas, assim, acho que foi em menos de um mês. Agora eu já consigo. Já diminuí a minha limitação de movimento. E eu fiquei realizada, fiquei muito feliz. Então, assim, de verdade, é isso, sabe? Às vezes a gente não tá percebendo ou tá ignorando aquilo, assim, eu tenho essa dor, mas deixa ela aqui, né? Eu não tô conseguindo levantar direito esse braço, mas tudo bem. Sim. Não, às vezes a gente tem muito como reabilitar e às vezes é muito rápido, né? A gente vê o resultado rápido, igual sua paciente, você falou. Foi em pouquíssimo tempo, ela já conseguiu dirigir, já conseguiu voltar para as atividades de vida diária. Gente, porque a vida é hoje, né? A gente tem que estar bem hoje. Então, vamos procurar, né, para fazer. Mas foi o que a Maria falou. Tem muita gente que acostuma com a dor. E aí eu falo pra eles, eu falo, gente, não é normal você lembrar que tem ombro o dia inteiro. Você tem que viver sem saber que tem ombro. Não é normal lembrar que tem ombro, que tem lombar, que tem joelho. Não é normal lembrar que tem nada disso. Ele só tem que estar lá. Tem que existir. Só tem que existir e funcionar. Então, se você todo dia acorda e fala, eu tenho um joelho. Eu falo, não, vamos acabar com isso. E aí, sim, aí a fisio entra, às vezes, é um ajustezinho, é um fortalecimento, um quadríceps um pouquinho mais forte que você deixa, acabou o sofrimento. Então, mas você sabe que isso tem muito, uma coisa que eu trabalho na terapia, né? Que é a gente trabalhar a presença. Porque, às vezes, a gente tá tão preocupado com outras coisas da vida e não sei o que, minha psicóloga, Lari, você tem que estar presente, né? Você tem que trabalhar a presença. Então, hoje eu faço esse exercício, eu acordo, como é que eu tô me sentindo hoje? Né? Tô com alguma dor, não tô, eu tô com fome, porque eu sou aquela pessoa que eu vou fazendo as coisas, eu não como, então, assim, a gente não percebe, né? Então, assim, trabalhar se perceber, né? Fazer esse exercício, deixa eu parar agora, como é que eu tô agora? Agora eu tô com fome, agora eu tô com alguma dor, eu tô com algum desconforto, sabe? Porque é uma coisa que realmente a gente não faz, né? A gente esquece até como respirar, gente. Exato. Exatamente. Eu tô ansiosa. Por que eu tô ansiosa? O que tá acontecendo comigo nesse momento que eu tô me sentindo ansiosa? A gente ou tá vivendo no passado ou tá vivendo no futuro. Mas o presente mesmo, a gente tem que fazer força pra lembrar que a gente tá no presente. E eu tava até falando com a Mari nessa semana. A única coisa que realmente existe é o presente, né? Mas isso é muito difícil. É muito difícil a gente ver isso, porque o futuro é simplesmente, claro, que a gente não pode abandonar tudo e falar, vou viver agora, né? Assim, a gente tem que ter prospecções pro futuro. Mas, assim, o futuro é uma imaginação nossa. Uma coisa que a gente imagina que vai acontecer, que pode ser que nem aconteça, né? Sim. E o passado são as memórias, as coisas, enfim. O que é realmente, de fato, que está existindo é agora, né? Mas isso Estamos também... filosóficos. Filosofando. Entramos na coisa da fisioterapia. Mas o câncer de mama e a oncologia, como a gente já disse em outro podcast, ele tem o poder de trazer a gente pro agora aqui. Fazer a gente refletir. O que eu fiz da minha vida e o que eu vou fazer daqui para frente, mas principalmente, como que eu vou resolver isso agora? Sim. Tudo acabou. Acabou os outros problemas. Exato. Você tem que resolver agora. Exato. É uma coisa que te traz absurdamente para agora. Eu vejo assim, quando eu tive, né, o Chivanoma na coluna, sabe assim, acabou. Todas as minhas cirurgias eu cancelei, parei todos os meus trabalhos, e em 2 minutos estava todo mundo já reorganizado, já tinha outras pessoas para operar aquelas pacientes, outras pessoas para fazer os meus plantões, seguir o meu trabalho lá no SUS. E eu tinha que tratar daquilo. Exato. Então, é uma coisa, assim, que traz a gente absurdamente pro agora e nos mostra como a vida é impermanente, né? E que a gente tem que trabalhar ferramentas para lidar com essa impermanência, né? Sim. Tipo assim, chegou esse problema e agora? Vamos desesperar? Não, calma. Vamos entender, né?
Até o podcast é essa ferramenta que a gente quer trazer. Tipo assim, a gente quer ter tipo um Netflix do câncer de mama. Sabe? Não pode falar? Netflix, A gente quer ter um canal. a gente quer ter um canal que tenha tudo. É um Mamaflix. Mamaflix. Um Mamaflix. Isso. Amei esse nome. Acho que vamos colocar alguma coisa nisso. A gente quer um Mamaflix, que a pessoa entre e ela assim... Porque o que eu falo, a gente tava falando, ninguém procura nada sobre câncer de mama se você não tem uma mãe que teve câncer de mama. Exato. Se você não é um mundo que você sabe. Não. Agora, a partir do momento que aquilo chega pra você, você fala, putz, e agora? Aí você E se aí, interessa muito. Você se interessa, e a gente quer trazer Sim. um lugar que aí a pessoa possa vir. Ai, como é que é a questão de fisioterapia? Ela entra lá, tem a Tainá explicando tudo, né? Tem a gente quer trazer com o tempo vários profissionais, enfim, relacionados com isso para fazer o Mamaflix. Amei. E também histórias, né? Porque eu acho que é muito legal essa identificação. E ajudar toda essa problematização socioeconômica que a gente trouxe aqui. No Mamaflix, imagina, você ter a possibilidade de ter vídeos curtos ajudando aquela dona de casa, aquela mulher trabalhadora, com filho, cuidadora, a fazer alguns exercícios. Sim. E que ela Então, entenda isso é também muito rico. que ela não tá sozinha, né? Uhum. Porque eu acho que muitas vezes os pacientes chegam com essa sensação de eu sou a única do mundo que tô passando por isso. Ninguém mais tá passando por isso, assim, que solitária é essa jornada, né? E aí chega num canal assim e vê, olha, na verdade tem mais gente que passa pela mesma coisa, né? Eu não fiz nada de errado, né? Eu não estou sendo punida. E ler os relatos, falar, olha, mas essa pessoa passou praticamente a mesma situação que eu. Sim. Então, como a gente conversou em outro podcast, é uma luta mútua, mas muito individualizada. Muito. Porque aqui a luta não Sim. para. Sim. Muito. É isso. Por mais que a gente ajude, só a pessoa que tá passando por aquilo, que ela tem uma maratona de médico, uma maratona de medicamento, sabe o que ela tá passando, né? Uhum. Só ela sente as náuseas, os sintomas, as sensibilidades diminuídas, aumentadas, os medos. Só ela sabe o que ela tá passando. Tainá, e o que mudou pra você trabalhar com os pacientes que tiveram câncer de mama? Porque assim, eu vejo que pra mim eu sou outra pessoa hoje, né? Depois que eu convivo com as pacientes com câncer e tudo mais. E eu queria saber pra você, mudou? Mudou muita coisa. Num primeiro momento, na residência, né, que é onde eu tive mais contato, eu confesso que eu pirei, porque eu achei que eu tava com tudo, né? Eu atendi uma paciente, assim, eu achava que eu tava com aquilo, eu já ficava, ai meu Deus. Eu atendi outra paciente com outra coisa, eu falava, certeza que é o meu caso. E aí eu ficava meio pirada, assim. Então eu fiquei muito assustada num primeiro momento, assim. Mas assim, chegando neste mundo, né? Mas aí, aos pouquinhos, a gente vai ouvindo história, a gente vai vendo cura, né? Porque quando eu cheguei na oncologia, é isso, eu não tive muito contato na faculdade. Então, o câncer, ele tem muito esse estigma ainda de tipo assim, ó, tá com câncer, já era, acabou aqui pra você. Mas não é. Eu vi muito mais casos de cura do que de não cura no hospital. Então, aí a gente vê as pessoas curando, aí a gente vai sabendo escutar mais as pessoas, né? Às vezes a pessoa não quer ouvir nada, ela só quer falar. E, enfim, eu acho que aos pouquinhos é um pouco do que a Lari falou, tipo assim, você vai vendo um caso aqui, um caso lá, um caso aqui, um caso lá, e aí isso vai te colocando no seu presente, né? Fala assim, ó, menina saudável, né? Até então. Você já agradeceu hoje por estar viva, querida? Então, assim, Eu tô tá sentindo tudo o gosto bem. dessa comida. Exato. Essa comida é gostosa, tô sentindo as coisas. Nossa, eu não tenho nenhuma limitação, né? Sim. A gente começa a viver mais no presente, né? Exatamente. Então, acho que um ser humano um pouquinho melhor eu venho me tornando, assim, sabe? Vendo... Porque não tem como. Vendo tudo isso que a gente vê, tanta luta, né? É difícil. É difícil. E, Tainá, agora vamos fazer uma reflexão aqui. A Tainá de hoje, qual recado daria para a Tainá que estava lá cursando? E o que você falaria para você mesmo no passado e para outras Tainás também que estão concluindo a graduação e que pretendem também entrar nessa especialidade? Eu falaria principalmente que é muito importante você ser humana. Mas isso em qualquer
profissão, eu acho, que até fugindo bastante da área da saúde, né? Em qualquer profissão que você lide com seres humanos, você tem que ser humana. Porque nem toda porta que você abre vai ter uma pessoa sorrindo pra você, falando, seja bem-vinda, físio, vamos sim fazer exercício. Tem gente que quer te expulsar de lá, base de vassourada. E você tem que olhar pra aquilo e falar, não é pessoal. Ela tá com dor. Ela tá com dor, ela deve estar morrendo de medo. E eu não sei nem de perto o que aquela pessoa tá passando. Por mais que eu tente me colocar no lugar dela, né? A gente seja empática, eu não sei. Eu não sei. Só ela sabe o que ela tá passando, né? Exatamente. Então, eu diria um pouco isso pra Tainá do passado. Não leva pro pessoal, porque às vezes eu ficava triste. Tipo assim, essa pessoa deve me odiar, né? Não tô dando meu melhor. Não tô dando meu melhor. E não, você tá dando seu melhor. Aquela pessoa, às vezes, gosta de você. Mas ela não só tá ela no sabe. normal dela, né? Sim, ela tá exato. com dor, ela tá com medo. Ela não tá ali. A gente que tem que estar ali. Ela Sim. tá na dor. A gente tem que, igual você falou, refletir. Falar assim, não, eu que tenho que ser a pessoa serena aqui. Exato. Porque eu tenho que entender que ela tá sofrendo. Ela tá passando por um sofrimento existencial absurdo. Exato. Então, assim, tudo bem. Fala sério, gente. 9 da manhã, uma fisioterapeuta entra no seu quarto, dando bom dia, vamos andar? Me obrigar a me mexer. Eu acabei de operar minha mama ontem. Não. Às vezes eu falava pra elas, olha, eu até te entendo, sabe? Eu também não ia me querer aqui, mas vamos tentar só descer dessa cama. E aí, aos pouquinhos, a gente Você vai conquistando, jogo de aprendendo como cintura. falar com cada paciente. Porque cada Exato. paciente, ela chega com a sua história, com a sua Sim. dor. E no consultório também é a mesma coisa. Às vezes elas chegam revoltadas, né? E aí a gente tem que entender quem que é aquela pessoa e como abordar. E aí elas vão Sim. amaciando, voltando. E aí, no fim, acaba sempre dando certo. Mas é um exercício diário. Muito. A gente tem que ser um pouco psicólogo, um pouco... E a equipe multi aí é muito importante, porque quando eu tava no hospital, eu falava com as enfermeiras. Falava, e aí, eu vou atender tal paciente. Mostrava a lista de pacientes, falava alguma novidade sobre essas. Aí elas falavam, essa aqui não tá muito bem hoje, aqui não sei o que, aqui não sei o que lá. E aí a gente já chegava preparadinha, assim. Isso, já cansei de conversar com a psico também, que a gente tinha vários pacientes em comum. E aí, o que você tá trabalhando? O que eu devo trabalhar? E aí, aos pouquinhos, a gente vai fazendo essas pontes. Isso, e pelo paciente, né? Tainá, tem mais alguma coisa que você acha que a gente tenha que falar, que a gente não te perguntou, que você acha legal falar para as pacientes, para as pessoas saberem? Eu acho que a gente conversou bastante, mas, por fim, pensando um pouco nessa parte da importância desse podcast, né? E assim, como a pessoa vai chegar aqui, para ela pensar sempre que ela não é a única, né? Não ficar se perguntando também do por que isso aconteceu? Será que eu guardei mágoa de alguém? Porque tem essa coisa, né? Você é magoada, vai ser câncer no fígado. Isso não existe, né? É um conjunto de fatores, é difícil dizer. E você não tem culpa. Não tem culpa. Por mais sentimentos que você tenha, todo mundo tem vários sentimentos ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que seria mais esse recado, tipo... Espero que aqui seja um lugar seguro e agradável para a pessoa estar, que ela consiga ver que não é só com ela que acontece, e para ela não ficar pensando lá no passado, o que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado, né? Essas coisas acontecem e que a medicina, maravilhosamente bem, está evoluindo e com cura, né? A ciência, né? A fisioterapia, a psicologia. Humanização. Sim. Aí, última pergunta. Tainá, o que você diria para uma paciente que acabou de fazer o diagnóstico de câncer de mama? Para ter paciência, né? Eu costumo falar... Eu não gosto de usar muita palavra de... é uma luta, assim, porque é difícil. Mas eu encaro todo esse tratamento como uma maratona. Você vai passar por uma maratona agora. Você vai se sentir cansada muitas vezes. Mas você... tem uma equipe que te acompanha, né? Essa equipe vai estar lá te incentivando, te cuidando, te olhando. Então, passa por isso por um dia de cada vez, né? Não fica pensando muito, isso que a gente estava falando agora no passado do porquê. Não fica pensando muito no futuro lá na frente. Será assim? Não. Vem pro presente, vamos um dia de cada vez. Tá todo mundo junto com você. E vai dar certo, vai dar certo. Acho que é mais ou menos isso. É difícil, né? E antes da gente te entregar o presentinho que a Mari vai te entregar, fala as suas redes sociais, fala da sua clínica maravilhosa, que eu recomendo. Amei. Então,
nós somos a Vita Fisioterapia, é Vita com Y. E por que Vita? Porque é Vi de Vivian, com Y, e Tá de Tainá. Então, muito criativas, a gente formou a Vita Fisioterapia e Pilates. E, então, tudo nosso é Vita Fisioterapia, né? O @ do Instagram é Vita Fisioterapia. Site também, Vita Fisioterapia. E é isso, lá a gente atende o pessoal da Onco, que sou eu que vejo. Temos o pessoal da Neuro também, que é a Vivian que vê. E aos poucos estamos expandindo. Já estamos com saúde da mulher, que a gente também vê muito na oncologia. Saúde da mulher. Temos o Pilates. Atendemos muitos idosos, que eu adoro atender meus velhinhos também. Você é maravilhosa. Gosto muito, gente. Eu brinco com a Vivi, que eu vejo um velhinho daqueles bem mal-humorado, rabugento, bate meu coração forte. Mas se eu vejo uma criança chorando, gritando, eu tipo, ai, com licença, vou olhar pro meu velhinho. Adoro, gente. Ai, E é isso. Muito obrigada, meninas, pelo convite. não, viu? obrigada a você pelo seu tempo, por vir dividir aqui com a gente. Eu que Né? agradeço. Nós que Vale um agradecemos presentinho. muito. E a Paula, do Surflor, enviou esse presente Ah, maravilhoso para você. Tá. Uma forma de eternizar esse momento. Gente, amei. Eu já vou até abrir, que eu fiquei curiosa. Lindo, maravilhoso. Sou suspeita. Gente, amei. É um colarzinho. Eu adoro colares. E é uma flor flor natural. mesmo. Em resina, Gente, que ela mas eterniza. que luxo. Amei. Perfeita, né? Muito obrigada, meninas. Eu amei. Obrigada, Paula, também. Amei, lindíssimo. E ela faz florzinhas, tipo assim, eu quero flor tal. Ela faz? Faz. Ela deixa você escolher, inclusive, futuramente, se você quiser casar e quiser eternizar o seu buquê de casamento, ela eterniza. É maravilhosa. Gente, eu acho Paula, isso te lindo. amamos. Gostei Obrigada, de saber, Paula. Paula. Muito obrigada. Amei, É eu vou muito usar. lindo, é muito rico isso, né? É lindo. Isso Gente, de ser uma que florzinha lindo. natural. Amei, gente, de Isso. verdade. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, a gente tá muito feliz, né, Mari, de ter recebido você aqui, de trazer mais informações para os nossos pacientes. Já trouxe a nossa ideia maravilhosa do Mama Fit, Perfeito. que é o que a gente já vai fazer já. Muito obrigada. Obrigada, meninas.